Muito bem, amigos, vamos dar continuidade, prosseguimento à nossa matéria de direito penal. Estamos trabalhando os crimes em espécie, a parte especial do Código Penal, lá do artigo 121 ao artigo 361. E nós estamos no título 11, dos crimes contra a administração pública. Nós já passamos pelo capítulo 1, dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Nós estamos agora no capítulo 2. Capítulo 2, que são os crimes praticados por particular contra a administração em geral. Certo? Nós já falamos, por exemplo, da usurpação de função pública. Dali nós falamos do crime de resistência. E agora nós temos mais um delito que parece simples, mas tem assunto, principalmente para cair em prova. Estamos falando do crime de desobediência. Vamos falar então sobre esse crime. Vamos entender ele bem, com tranquilidade, bem de boa, suave na nave, de boa na canoa. Pessoal, localização. Artigo 330 do Código Penal. Vamos lá até ele então. Vamos até o 330. Aqui está. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena, detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Pois é, muito fácil, muito rápido ter falado do crime, né? Só que existem uma série de regrinhas que precisam ser obedecidas por nós para que a gente, então, compreenda bem sobre esse tipo penal. Pessoal, primeira coisa, vamos lembrar, tá? O crime anterior, o crime de resistência. A desobediência, ela nada mais é do que uma resistência, só que não belicosa, né? Ou seja, ela é uma forma de resistência passiva. Só que vocês vão lembrar que eu disse na aula anterior que resistência passiva não se pune. Isso é verdade? É verdade. Resistência passiva não se pune porque a busca pela liberdade é da natureza humana. Agora, nem sempre nós vamos estar desobedecendo ordens em busca da liberdade. Então, amigos, para alguns autores, toda vez que a gente tiver uma resistência sem violência ou grave ameaça, do 329 cai no 330. Mas a melhor doutrina divide isso. Ela entende o seguinte: se o se opor à ordem legal for com violência ou grave ameaça, nós temos o crime do artigo 329, que é o crime de resistência. Se nós tivermos um se opor à ordem legal sem violência ou grave ameaça, agora a gente tem que fazer uma distinção. Se envolver direito à liberdade, a conduta é atípica, não configura crime. Agora, se o envolvimento não envolver o direito à liberdade, mas sim a outros bens jurídicos, aí nós vamos estar diante da resistência passiva, aqui da desobediência. E aí sim dá para dizer que é uma resistência passiva, é uma resistência sem violência ou ameaça à pessoa. Aí sim, meus amigos, eu posso afirmar.
certo? Então vamos cuidar isso. É a questão da desobediência. É uma resistência sem violência ou grave ameaça que não se caracteriza, não tem a ver com liberdade, com direito de ir e vir. Qual é a objetividade jurídica do crime de desobediência? É a administração pública, né? Certo? A administração pública que tem interesse em que suas ordens sejam obedecidas. Até porque isso faz e isso gera o bom andamento da administração. Ordens são feitas para serem cumpridas. E é assim que o Estado e a administração se interessam. Por isso que esse crime está aqui no capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Bom, mas isso é a objetividade jurídica. E o objeto material? O objeto material, amigos, é a ordem legal. Mas vejam o que está dizendo ali: desobedecer a ordem legal. Vocês não podem confundir ordem com pedido. Ordem, amigos, tem natureza mandamental, coercitiva. A gente pode, inclusive, igualar ordem com requisição. Ordem, ordenar, é sinônimo de requisitar. Certo? É a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa que, por exemplo, solicitar. Solicitação é um pedido. Certo? Pedidos não precisam ser obedecidos. Até porque se é pedido, existe o direito de atender ou desatender. Então aqui, o pressuposto típico é a ordem legal. Não é um mero pedido. Certo? O Supremo Tribunal Federal, ele ainda vai além. Ele ainda entende que essa ordem, que essa requisição, que ela seja direta e individualizada ao seu destinatário. Ou seja, não é uma ordem direcionada a um número indeterminado de pessoas. Não. É uma ordem direcionada a uma pessoa específica. Certo? A um destinatário. É aquela pessoa que recebe a determinada ordem e o crime se aperfeiçoa em que momento? No exato instante que essa pessoa não cumpre a ordem emanada do funcionário público. A lei aqui não está estabelecendo qual é o funcionário público. Logo, se o legislador não distinguiu, o intérprete, meus amigos, ele também não distingue. Logo, pode ser qualquer funcionário público, desde os policiais, até auditores, até fiscais, até delegados de polícia, passando por juízes, desembargadores e até mesmo ministros dos tribunais superiores, como o STF, como o STJ. Certo? Bom, dito isso, a gente tem que cuidar um outro detalhe. O que diz o tipo penal? Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Como é que funciona então a questão dessa legalidade? Essa ordem, meus amigos, ela tem que ser preenchida tanto na sua forma como na sua matéria. Certo? Forma e matéria. Formal,
ou seja, emanado de autoridade competente. E matéria, que é o conteúdo substancial. Aqui está. Cuidem com um detalhe importante aqui, pessoal. Esse preenchimento é que vai obrigar, por exemplo, uma pessoa a tomar uma atitude, a obedecer, por força constitucional, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Esse é o verdadeiro princípio da liberdade. Aqui está o verdadeiro princípio da liberdade. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal de 88. Eu vou pegar a Constituição para a gente ver o que diz lá. Aqui está. Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Ali diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres são iguais, mas olhem o inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa lei que tem que ser uma lei preenchida de maneira formal e substancial, certo? Então, amigos, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, por virtude de lei, alguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa. Concordam comigo? Alguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E qual é a penalidade se faz ou não faz? Dentre as penalidades pode ser o crime de desobediência. Mas, se a ordem for ilegal, meus caros, não há obrigação de atender. Por exemplo, um morador que se recusa a permitir que se cumpra um mandado judicial na sua residência à noite. Vocês sabem que à noite só é possível violar um domicílio? Só é possível entrar em domicílio alheio com o consentimento do morador, ou em caso de flagrante delito, ou em caso de desastre, ou para prestar socorro. Mandado não. Se alguém quiser cumprir um mandado à noite e o sujeito se negar, certo? Se recusar a permitir o acesso à residência, não vai ser crime de desobediência, porque a ordem não é legal, a ordem é ilegal. Um outro exemplo, vocês imaginem o gerente de uma instituição financeira. Se ele se recusar a fornecer dados bancários de um cliente, sem ordem judicial, ele não está cometendo crime de desobediência, porque a lei exige ordem judicial nesses casos. Ou seja, nós não teremos aqui uma ordem legal na sua forma. Então, nós vamos ter aqui também o chamado fato atípico. Estaremos diante de um fato atípico. Um outro exemplo, uma pessoa que deixa de cumprir uma ordem emanada por um juiz incompetente. Ou seja, pessoal,
é uma ordem de um assunto relacionado à matéria estadual que foi emanada por juiz federal. Não há desobediência aqui, mesmo que ela não tenha o conhecimento, mesmo que ela não saiba. Se deram conta disso? Um outro exemplo é o seguinte: essa lei, ela tem que ser oriunda do Poder Legislativo. Quando fala a lei ali, pessoal, no artigo 330, desobedecer a ordem legal, essa lei que ali diz é a famosa lei em sentido estrito, ou seja, tem que ser necessariamente uma lei oriunda do Poder Legislativo. Então, se negar a cumprir ordens baseadas em portarias, decretos, resolução, parecer, ofício, memorando, não é desobediência. Tem que ter lei em sentido estrito, lei ordinária, lei complementar, certo? Isso é mais um exemplo. Outra coisa que eu queria que vocês cuidassem. O que é preciso cuidar também, pessoal? Ordem ilegal. Ordem ilegal é diferente de ordem injusta, certo? Ordem ilegal é diferente de ordem injusta. Por quê? Porque justiça ou injustiça, meus amigos, é um sentimento humano. Não tem a ver com forma. Uma ordem legal, ela pode ser justa ou injusta, e uma ordem ilegal pode ser justa ou injusta. O STF já deu um exemplo sobre isso. A Justiça deu uma ordem de levantar, abrir um sigilo telefônico. Mas se discutia porque a conta telefônica, a linha telefônica estava no nome de Beltrano, então não seria em tese justo. Não importa a justiça aqui, e sim a legalidade. A ordem foi legal? Foi. Não cumprir é desobediência. Certo? Não cumprir, não fornecer os dados é desobediência. Pouco importando se ali nós estaríamos falando realmente de uma justiça ou de uma injustiça. Certo? Bom, núcleo do tipo. Crime simples, não é verdade? Só tem um núcleo. Só tem um núcleo. Desobedecer. Desobedecer é o quê? Desatender, recusar. Eu acho curioso. Já teve questão em prova e já teve aluno também afirmando ou perguntando, dizendo: professor, se o verbo é desobedecer, então nós estamos falando de um crime omissivo próprio. Procede? É um crime omissivo próprio?
Não, amigos. Pode ser omissivo próprio e pode ser comissivo também. É desatender ou recusar, mas pode-se dar essa desobediência através de uma ação ou através de uma omissão. Se a lei manda as pessoas não fazerem e elas fizerem, nós vamos estar falando de desobediência. Imaginem, por exemplo, o seguinte, olha só, várias pessoas ali descendo de um ônibus para uma partida de futebol. A polícia manda todos ficarem imóveis para averiguar a identidade deles e um sai correndo. Esse que saiu correndo agiu e cometeu desobediência. E a conduta dele foi uma conduta o quê? Comissiva, determinando uma ação, determinando um fazer, determinando um agir. Pode-se dar, claro, também através de uma omissão. Pode-se dar. E já aconteceu, inclusive, caso concreto. Estagiário foi botar a pasta no detector de metais do fórum, tocou, o funcionário pediu para ele abrir a pasta, ele se recusou. Pronto, está resolvido, amigos. Caracterizou aqui o crime de desobediência. Certo? Está caracterizada a desobediência. Então é bom cuidar esse detalhe. É possível desobediência sem estar na presença do funcionário? Claro. Um exemplo é por via postal. Por via postal. Agora cuidem. O que se já estabeleceu sobre isso? Que se for por via postal a ordem e um terceiro receber a ordem, não cabe crime de desobediência. Certo? Não cabe desobediência. É imprescindível, pessoal, cuidem isso, certo? É imprescindível que a intimação seja pessoal. É imprescindível que a intimação seja pessoal. Senão a gente corre o risco de ter uma responsabilidade penal objetiva. Tem que haver a certeza que a pessoa recebeu aquela ordem. Agora, um dos pontos mais importantes. Desobediência e cumulatividade com outras sanções. Pessoal, aqui, galerinha, prestem muita atenção ao que eu vou falar, porque isso já caiu em prova. A jurisprudência, ela teve que se manifestar sobre esse tema. Como ficaria com outras punições? Por exemplo, multas, por exemplo, enfim, sanções diversas, suspensões, advertências e por aí vai. A jurisprudência entende o seguinte: se a lei não prevê a cumulatividade, ou seja, não prevê a cumulatividade daquela sanção da lei com a desobediência, só fica valendo a sanção da lei, não a desobediência.
certo? A desobediência não incide, ela não se aplica. Exemplificando, vamos pegar a Lei 9.503. Alguém conhece essa lei? De 97. Opa! Aqui está o Código de Trânsito Brasileiro e vamos pegar no artigo 238. Não, mas não é isso que eu quero a do Planalto. Essa sim. 238, vamos lá. Provavelmente nós vamos pegar aqui uma infração de trânsito, né? (238). Vejam que o 238 é uma desobediência. Vocês estão se dando conta? Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para a averiguação de sua autenticidade. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Tem penalidade para o ato? Tem. Logo, amigos, quem comete essa infração de trânsito não responde por desobediência. Certo? Ela não prevê a cumulatividade. Cuidem isso. Outro exemplo, vamos pegar agora o Código de Processo Penal. Aqui, tchau. No Código de Processo Penal, nós vamos no artigo 453. Tá, 453 começa o júri, né? Mas vamos para o 442. Vê se não é uma desobediência. Ao jurado que, sem justa causa, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada a multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Acabou. Onde é que diz aqui, meus amigos? Onde é que diz aqui que vai haver, por exemplo, desobediência? Em lugar nenhum. Certo? Então vamos cuidar esse ponto também. Só quero corrigir, corrigir não. Só quero ver qual é o dispositivo aqui, que eu acabei não falando. É o 219, não 238. Esse aqui não tem também. 219. Vamos nele. Aqui está. Vejam que agora é cumulativo. Agora pode ter duas sanções, a desobediência junto, olhem lá. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, que nós vimos lá, de 1 a 10 salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento
das custas da diligência. Se deram conta? Está ali. E no Código de Processo Civil, desobedecer à lei civil. Vamos lá. CPC 2015. Vamos ver o que diz. Deixando bem claro que está aqui, então, né, no 219 do CPP, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência. Agora, Código de Processo Civil. Clicamos nele. No finalzinho da aula agora, a internet resolveu não ajudar, né? Aqui está. Artigo 412. Só quero corrigir porque não é o 412. Eu estou na verdade não é esse texto, pessoal, por algum motivo eu acabei marcando errado, mas o texto fala assim, ó. A testemunha é intimada a comparecer à audiência, constando no mandado dia e hora e local, bem como o nome das partes e a natureza da causa. Se a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, será conduzida respondendo pelas despesas do adiamento, mas não há previsão, nesse caso, de crime de desobediência. Certo? Cuidem isso. Quando tiver previsão cumulativa, a lei vai dizer. No CPP, prevê. No CPC, não. No crime, no Código de Trânsito, por exemplo, só tem outras sanções, não tem desobediência. Certinho? Temos que seguir nesse crime, mas receio não haver tempo nesse bloco. Vamos tomar um cafezinho, um chazinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.